Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio instala a CPI do camarote para apurar denúncias de corrupção contra a prefeitura. 2 camarotes que foram vendidos muito abaixo do preço estabelecido e de culturalmente serem cobrados. É muito importante que isso seja apurado para ver de fato se houve ali algum tipo de desvio e caso isso seja identificado pela CPI, que a gente possa identificar quem teria sido responsável por esse caso de corrupção. Prefeitura anuncia a construção de parque na comunidade da Muzema. E frentes parlamentares ligadas ao meio ambiente discutem a gestão de recursos hídricos. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição falando sobre a mais nova CPI da Câmara do Rio, a CPI do Camarote. Instalada nesta quarta-feira, a comissão vai apurar denúncias de corrupção que envolvem a Prefeitura do Rio. A CPI foi criada para investigar o leilão de 2 camarotes da Prefeitura na Sapucaí. Um deles fica no setor 9, um dos principais da avenida. De acordo com a CPI, o setor 9 foi negociado no ano passado por R$300 mil. Nesse ano, o lance mínimo era de R$500 mil, mas ele rendeu apenas R$125 mil aos cofres públicos. Já a empresa vencedora para usar o paddock pagou R$ 22.500 à Rio Tour, responsável pelos camarotes. Esse valor é o equivalente à venda de 18 ingressos no espaço. Esse foi o primeiro encontro da CPI. Ficou definida a função de cada parlamentar. Rosa Fernandes será a presidente e Átila Nunes o relator. A motivação principal é o valor, os valores, na verdade, por 2 camarotes que foram vendidos muito abaixo do preço estabelecido e de culturalmente serem cobrados pela mudança dos critérios e da regra das licitações e que chegaram a uma série de denúncias e que a nossa obrigação é levantar o que foi apresentado como denúncia para confirmar ou não aquilo que foi denunciado. Houve uma transação, uma venda do direito ao camarote da Prefeitura para valores estranhos ao mercado e mais, depois foi visto a pessoa que esteve à frente dessa venda indo a esse camarote para curtir o carnaval. Então, são indícios muito fortes. Todos sabem, acho que o carioca está sofrendo com a incompetência da prefeitura e agora surge também um caso de corrupção. Então é muito importante que isso seja apurado para ver de fato se houve ali algum tipo de desvio e caso isso seja identificado pela CPI, que a gente possa identificar quem teria sido responsável por esse caso de corrupção. O próximo encontro da CPI está marcado para o dia 29 de abril. Quem vai prestar depoimento é o ex-secretário da Casa Civil, o vereador Paulo Messina. Também será ouvido Alexandre Gonçalves de Souza. Ele é o presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura.
é o início de todo o trabalho, porque são as pessoas que detêm as principais informações. Então, como surgiu na Casa Civil, é justo que seja a Casa Civil a primeira a ser convocada para que nos dê um norte desse trabalho. Foi toda uma licitação feita, né, pela prefeitura, né, ali que passou pela Casa Civil. Nós fizemos uma convocação, aprovamos a convocação para o antigo secretário da Casa Civil, né, o vereador Paulo Messina, para que ele possa, né, também prestar o depoimento dele, que ele possa esclarecer, que ele possa dar as informações tão necessárias, e a pessoa responsável na época diretamente pela licitação desse processo. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares votaram vários projetos de lei e 2 vetos do Poder Executivo. Um dos vetos rejeitados foi o veto ao projeto de lei do vereador Marcelo Siciliano, que cria o programa de incentivo à prática desportiva de futevôlei nos espaços públicos da cidade. Vocês sabem que o futevôlei é uma prática esportiva que eu defendo desde o início do mandato, foi um dos compromissos que eu assumi politicamente com essa categoria. Eu acredito muito no esporte como ferramenta de inclusão, a saúde, prevenção, etc. e tal. Então, a gente olha o futevôlei, a gente olha os esportes que teoricamente são praticados na praia, achando que eles só podem ser praticados na praia. O futevôlei é um esporte atípico. Haja visto a necessidade que eu vejo, e eu até incluí ele como matéria de iniciação nas escolas municipais, porque é um esporte totalmente eclético, pessoas altas, baixas, gordas, magras, novas, velhas, meninos, meninas, todo mundo pode praticar o futevôlei. É um esporte que ele desenvolve a coordenação motora, habilidades, equilíbrio, é muito bacana. Os vereadores também votaram vários projetos de lei, entre eles o projeto de lei de autoria da vereadora Marielle Franco, que institui a assistência técnica pública e gratuita para o projeto e construção de habitação para famílias de baixa renda. O projeto, que recebeu uma emenda, voltará em segunda discussão. Outro projeto de lei também aprovado em primeira discussão foi o projeto de lei de autoria dos vereadores Renato Cinco e professor Célio Luparelli, que cria a área de proteção ambiental da floresta do Camboatá, no bairro de Deodoro. Nós consideramos importante a criação da APA para inibir qualquer tentativa, como, por exemplo, o Poder Executivo atual tenta criar lá um autódromo lá de Deodoro. Só que nós achamos e discutimos bastante com a sociedade civil, principalmente os representantes lá daquela região, lideranças comunitárias e também os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, e todos são unânimes em achar que a Prefeitura deveria escolher outros lugares. Outras alternativas foram apresentadas, inclusive ali na área próxima à Sulacap, há uma área que é também das Forças Armadas, como lá, e que pode ser perfeitamente usado sem agredir a questão ambiental. Mas ali, onde o prefeito quer fazer, é um prejuízo ambiental muito forte. Durante a sessão, o vereador Major Elito Zalém se manifestou sobre a suspensão da fiscalização do trânsito no estado. A medida do governador ela tinha um objetivo: combater a corrupção as máfias dos reboques, as máfias dos depósitos. Isso nós apoiamos, mas esse combate ele tem que ser feito com inteligência, com investigação. Se aquela operação 2 cones, 2 policiais, um reboque não é bem vista e não dá resultado, ela também tem que ser revista e ela deve ser revista. O problema é você tirar o poder fiscalizador, que está no artigo 23 da Lei 9503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, retirar esse poder da Polícia Militar. O vereador William Coelho falou sobre os trabalhos da comissão processante. A comissão ela tem 5 dias para emitir o parecer favorável ao arquivamento ou pelo prosseguimento do processo. Lembrando que se a comissão decidir pelo arquivamento, isso vai à votação ao plenário da Câmara e vai ser decidido pela maioria dos vereadores. Se decidir pelo prosseguimento, o processo vai prosseguir normal. Quais os próximos trabalhos? Já tem uma reunião marcada? Provavelmente a reunião deve ser na sexta-feira. Nós já pedimos hoje para publicar no Diário Oficial, né? Essa reunião já vai ser para emitir o parecer. A Comissão Especial de Obras Inacabadas realizou mais uma reunião. Os vereadores constataram que 64 obras na cidade que receberam investimentos estão suspensas atualmente.
Nós vamos querer saber por que essas obras foram suspensas, até porque grande parte delas a Prefeitura já pagou uma parte, né? E se suspender as obras, obviamente, ficarão obras interrompidas, prejudicando a população, né? E um prejuízo enorme da Prefeitura que pagou por algo que não está sendo concluído. A próxima etapa da comissão será ir ao Tribunal de Contas para levantar, junto ao Tribunal de Contas, e confirmar se são essas obras ou não, e fazer também um requerimento à Secretaria para que esse documento que a gente tem informalmente se configure realmente num documento oficial para que a gente possa trabalhar em relação a eles. E a próxima reunião está prevista para o mês de maio, quando a comissão deverá ouvir representantes do Tribunal de Contas do município e de empreiteiras responsáveis pelas obras paralisadas. E você vai ver no próximo bloco. Comunidade da Muzema vai ganhar parque público da Prefeitura. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. Palestra nas escolas, cursos e rodas de conversas com pais e alunos. Essas são algumas iniciativas do Movimento para Todos, que promove a inclusão de pessoas com deficiência. Para saber mais sobre esse movimento, a repórter Simone Braga conversou com Flávia Parente, uma das integrantes do grupo. Flávia, eu já agradeço a sua participação aqui na nossa entrevista e eu gostaria de saber o que é o Movimento para Todos, Flávia, e como ele surgiu. Inicialmente, muito obrigada, pelo convite, muito feliz de estar aqui. O Movimento para Todos é um movimento que surgiu já tem alguns anos, tem como ideia fundamental disseminar a cultura da inclusão. O que a gente busca é promover a cultura inclusiva, promover a inclusão das pessoas com deficiência e todos os tipos de deficiência. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz de diferentes maneiras. A gente promove rodas de conversa, a gente tem sensibilização, então a gente faz sensibilização com educadores, a gente vai em escolas, a gente conversa com a comunidade, a gente conversa com os alunos, Então, é muito frequente também que a gente faça um trabalho nas escolas, não só com os educadores, mas também com os pais das crianças, para entenderem como é que funciona aquela criança dentro daquele contexto escolar e também com as próprias crianças, Porque, enfim, elas têm essa convivência com aquele colega que é um pouco diferente, então eles têm que aprender como é que se convive com a diversidade. Vocês têm esse prêmio que vocês escrevem para todos de inclusão escolar, Escolar, Porque a inclusão tem que ser feita em diversas áreas, O que a gente... o nosso foco principal é a inclusão escolar. Foi onde a gente decidiu investir, porque a gente achou que a gente precisava trabalhar numa ponta. Então, a porta de entrada das crianças com deficiência é a escola. A educação, É a educação. Seria uma forma de inclusão. Então, e a gente acha que tem que começar desde a educação infantil. Então, e com certeza, é fundamental. Flávia, faz a diferença, quando vocês entram na escola e passam esse conhecimento, essas informações para os alunos e professores, porque muitas vezes as pessoas até querem fazer essa inclusão, querem participar, mas não sabem como, até mesmo como agir, não é mesmo? Exatamente, o que a gente normalmente ouve na nossa vida, no nosso dia a dia, falar assim, olha, a gente quer muito fazer a inclusão, mas a gente não sabe como. E aí o que a gente brinca é falar assim, bom, o que a gente faz? A gente congela as crianças, bota todas no freezer e daqui a 2 anos, quando tiver todo mundo formado, os professores
especializados em cultura da inclusão, souberem como fazer a inclusão, a gente descongela essas crianças e aí a gente começa? Não. Então, é como se a gente estivesse fazendo, na verdade, trabalhando no conserto de uma aeronave em pleno voo. É isso, a gente está fazendo, é um processo que está começando, né? A gente já avançou muito, a gente tem uma legislação que é muito boa a respeito da inclusão. Hoje as escolas são obrigadas a manter crianças com deficiência, não podem negar a matrícula, as escolas têm que ser escolas regulares, isso é importante também, porque antes as crianças ficavam em escolas especiais, isso é uma coisa também muito importante, foi um processo que foi acontecendo, né? As pessoas que quiserem entrar em contato pelas redes sociais, tem algum site, algum telefone que você queira dar? O nosso site é www.paratodos.net.br e a gente tem uma página no Facebook que é Para Todos Inclusão, e a gente também tem uma página do Instagram, nem sei, eu não sou boa de Instagram, mas eu acho que é exatamente, mais ou menos assim. E quem quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail é flavia.parente@paratodos.net.br. Tá? Eu estou à disposição. E a mensagem que a gente deixa aqui é que a inclusão é para todos, né, Flávia? Porque às vezes a gente recebe um chamado e passa adiante achando que não é para a gente. Exatamente. E a gente tem que entender esse lado também, né? Exatamente. Que eu acho importante isso também, da gente entender e assumir o nosso papel também nessa inclusão. Exatamente. Mensagem que você quer deixar para quem está nos ouvindo? Então, a mensagem que eu queria dizer é justamente essa, que não é para alguns, não é para poucos, não é para uns, não é para outros, é para todos. Então, é um convite que eu faço aqui para que todos participem junto com a gente da construção desse mundo mais inclusivo, mais justo, mais solidário e mais generoso. Flávia, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa entrevista. Muito obrigada, foi um prazer. A Prefeitura do Rio vai construir um parque na comunidade da Muzema, onde 2 prédios desabaram, matando 24 pessoas. O prefeito Marcelo Crivella anunciou nas redes sociais que será construído um parque na parte alta da comunidade em memória às vítimas do desabamento. Lá no alto da Muzema, é uma área de preservação ambiental, será feito um parque, inclusive em memória às vítimas. É importante que esse momento doloroso, trágico, muito triste que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, nos dê uma lição inesquecível de que para construir é necessário ter as devidas licenças dos órgãos competentes para que nunca mais a gente sofra o sofrimento que passamos com as mortes na Muzema. A Prefeitura começou a demolição de prédios vizinhos aos 2 edifícios que desabaram na Muzema dia 12 de abril, quando morreram 24 pessoas. As demolições estão sendo feitas de forma manual, com marretas por operários da Secretaria Municipal de Conservação. São 16 prédios para começar a demolir. Começamos o primeiro hoje. Essas demolições elas terão que ser muito cuidadosas, porque ainda tem prédios ocupados ao lado, né, dos prédios que vão ser demolidos, e na sua maioria então serão na marreta, com mão de obra. E pela primeira vez no ano, as frentes que discutem políticas públicas ligadas ao meio ambiente se reuniram na Câmara do Rio. Os encontros têm como objetivos a organização de grupos de trabalho, a formação de parcerias e, principalmente, a manutenção de um diálogo com a população. A reunião foi das 2 frentes presididas pelo vereador professor Célio Luparelli, em prol da elaboração de políticas públicas para o desenvolvimento de bairros sustentáveis e em prol do fomento e aprimoramento das políticas públicas municipais de educação ambiental. Contou com a participação de representantes do Executivo e da sociedade civil. O principal tema das discussões das frentes é a gestão dos recursos hídricos. Isso porque das 17 metas do desenvolvimento sustentável propostas pela ONU para 2030, 9 incluem esta questão.
O uso e a ocupação do solo afetam diretamente os recursos hídricos. No município, a região que mais sofre com a ocupação desordenada é a oeste. Na reunião, foram levantados alguns problemas naquela área. Um deles é a construção do autódromo, que ameaça a floresta de Camboatá. Segundo a Secretaria de Urbanismo, a Coordenadoria de Planejamento já deu um parecer negativo à obra. E todas as pessoas que conhecem a área sabem perfeitamente que aquela área é uma área de preservação ambiental, o último pulmão verde, talvez oriental, do nosso município, e nós vamos tentar, através dessa frente, lutar no sentido positivo para evitar essa agressão ao meio ambiente naquela área. Moradores também demonstraram preocupação com o possível interesse da Prefeitura de assentar casas do projeto Minha Casa Minha Vida em Vargem Grande e chamaram atenção para as construções irregulares, como as da Muzema, que vem se multiplicando na região. Segundo o vereador, a dificuldade de implementar políticas públicas naquela região é grande. Enquanto o Estado não se fizer presente, não ocupar a área, fica difícil qualquer política pública ali. A denúncia aqui, que foi evidentemente negada pelos representantes da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria do Urbanismo, é que não há nenhuma previsão, segundo eles, de construção de 40 mil casas naquela área para o Minha Casa Minha Vida, sem um estudo de impacto ambiental, sem um estudo da questão da drenagem do solo, para que não aconteça, como eu disse e repito, um outro acidente grave levando 24 mortes, como nós tivemos agora nesse mês. Portanto, é uma questão que nós vamos cobrar através de requerimento de informação, embora os representantes das secretarias e, portanto, da Prefeitura tenham negado, mas onde a fumaça for. Nós vamos cobrar através de requerimento de informação, explicações e esclarecimentos para a gente apresentar na próxima frente parlamentar. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.